O meu genro me empurrou na frente de todo mundo. Simples assim. Ele colocou as mãos no meu ombro e me jogou para trás, como se eu não tivesse importância nenhuma. Eu caí no chão, escutei algumas pessoas murmurando, outras fingindo que não viram nada. Mas o pior não foi o empurrão. O pior foi a frase que eu ouvi da minha própria filha. Mereceu. Ela disse aquilo olhando diretamente para mim, sem pensar duas vezes. Ali, caída no chão, percebi que alguma coisa muito séria estava acontecendo dentro da minha própria casa, e eu não tinha percebido antes. Quando eu me levantei, o meu genro estava me olhando com aquela cara dele de quem sempre acha que está no controle. Ele disse: "A senhora anda se atrapalhando muito, melhor descansar." Aquilo não foi preocupação, foi recado. E um recado claro. Minha filha ficou atrás dele, segurando o celular, sem fazer o menor esforço para me ajudar. Nenhum. "Você tá bem, mãe?" Nada. Só aquele olhar distante, quase irritado, como se eu estivesse incomodando. Foi nesse momento que comecei a organizar as coisas na minha cabeça. O comportamento recente dos dois. As conversas que eles interrompiam quando eu entrava no cômodo. O interesse exagerado do meu genro sobre minhas contas, meus papéis, minhas decisões. A forma como eles começaram a me tratar como alguém fraca, cansada, desatenta. Tudo isso estava montando uma imagem de mim que eu não reconhecia. E eu sabia que aquilo tinha propósito. E aqui eu preciso fazer uma pausa para me apresentar, porque até esse ponto você só sabe o que aconteceu, mas não sabe quem está contando. Meu nome é Helena, tenho 58 anos, e tudo o que eu tenho, casa, dinheiro, aplicações e bens, foi conquistado por mim, com meu trabalho e minhas escolhas. Nada disso tem o nome da minha filha, muito menos do meu genro. E já aproveito para pedir: se você está ouvindo essa história, curta e siga, porque muita gente precisa entender como situações assim começam sem a gente perceber. Depois desse empurrão, fui para o meu quarto, tentando não demonstrar a raiva que já começava a crescer. Eu não queria discutir naquela hora, porque discutir com gente que já decidiu passar por cima de você é perder tempo. Eu preferi observar. Comecei a lembrar das frases soltas do meu genro nos últimos meses. A senhora devia deixar a vida mais simples. A senhora devia dividir responsabilidades. A senhora não precisa cuidar de tudo sozinha. Antes eu achava que era só conversa de gente metida. Agora eu via com clareza. Ele estava tentando me convencer de que eu não tinha mais capacidade de administrar o que é meu. Minha filha, influenciada por ele, repetia as mesmas coisas. Tudo dito com calma, com educação, como se fosse cuidado. Mas naquela noite ficou claro que não era cuidado. Era estratégia. Eles queriam me enfraquecer. Queriam que eu me sentisse perdida. Queriam que eu duvidasse de mim. E, principalmente, queriam que eu assinasse qualquer papel que colocassem na minha frente, sem questionar. Quando sentei na cama, pensei: se eu tivesse assinado algo importante naquela semana, talvez eu tivesse caído no golpe sem perceber. Isso me deu um frio na barriga. O empurrão do meu genro não foi um ataque isolado. Foi um teste. Ele queria ver até onde podia ir. E a reação da minha filha confirmou tudo para ele. Eles estavam juntos nisso. Os dois. Contra mim. Mas o que o meu genro e a minha filha não sabiam naquela noite é que eu não sou tão fácil de derrubar quanto eles imaginam. A partir daquele empurrão, eu comecei a observar tudo com muito mais atenção. Porque agora eu tinha certeza de uma coisa. Aquilo não ia parar ali. E eu precisava estar pronta para o que viria a seguir. No dia seguinte ao empurrão, a casa parecia diferente para mim. Não porque algo físico tivesse mudado, mas porque eu finalmente comecei a enxergar o que estava na minha frente fazia tempo. O clima entre minha filha e o meu genro estava estranho, como se eles tivessem medo de eu falar algo sobre o que aconteceu. Só que eles sabiam que eu não era do tipo que faz escândalo. Eles contavam com o meu silêncio. E foi justamente isso que eu usei a meu favor. Eu fiquei calada, só observando. Minha filha evitava olhar para mim. Ficava andando pela casa com o celular na mão, sempre apagando a tela quando eu chegava perto. Antes eu acharia isso exagero da minha cabeça. Mas depois do empurrão, tudo virou sinal. Já o meu genro acordou diferente, mais simpático do que o normal. Fez café, falou alto "bom dia", abriu as janelas, perguntou se eu dormi bem. Ele nunca fazia nada disso.
E quando alguém muda de comportamento de uma hora para outra, tem motivo. Naquele momento, eu tive certeza de que ele queria fingir que nada tinha acontecido. Não por arrependimento, mas porque sabia que tinha passado um pouco do limite e precisava manter as aparências. O meu genro sempre se preocupa muito com imagem. Ele gosta de parecer o marido perfeito, o genro educado, o profissional exemplar. Mas o jeito como ele me empurrou mostrou quem ele realmente é quando não tem plateia. O problema é que naquela noite tinha gente olhando e isso poderia atrapalhar os planos dele. E eu comecei a me perguntar, que planos exatamente eram esses? Enquanto eu pensava, ele veio até mim com uma xícara de café. Fiz para a senhora, disse. Eu olhei para a xícara e não toquei. Não por medo de algo absurdo, mas porque eu queria que ele entendesse que eu não estava comprada pela simpatia dele. Ele percebeu, mas disfarçou. A senhora ficou nervosa ontem. Acontece. Família passa por isso. Eu não respondi. Ele queria me provocar, queria que eu entrasse numa conversa emocional para depois usar minhas palavras contra mim. Mas eu tinha decidido não dar mais munição. Minha filha apareceu na porta da cozinha enquanto isso. Ela ouviu a fala do meu genro e concordou com a cabeça, como se eu fosse realmente alguém difícil de lidar. Era nítido que os dois estavam alinhados. E quanto mais eu observava, mais claro ficava que minha filha estava sendo manipulada. Ou pior, estava aceitando a manipulação porque tinha algum interesse nisso. Eu saí da cozinha e fui para a sala. Sentei no sofá e fiquei quieta, só ouvindo. Eles começaram a conversar no corredor achando que eu não escutaria. Minha filha disse, "Você exagerou." O meu genro respondeu, "Ela precisava entender seu lugar, e a reação dela vai nos ajudar." Aquilo me deu um frio na barriga. Meu lugar? Meu lugar onde? Na minha própria casa? Com meu próprio dinheiro? Com minhas próprias coisas? Quem esse homem pensa que é? Ele continuou, "Ela está ficando mais fácil de controlar, mas a gente precisa ter paciência." Eu senti raiva na hora, mas segurei. Eu sabia que se eu entrasse naquela conversa, se eu reagisse ali, eu perderia o que mais precisava agora. Vantagem. Minha filha respondeu mais baixo e precisei prestar atenção. Só não quero problema. Ela é minha mãe. O tom dela não era de defesa. Era de medo. Medo de que eu atrapalhasse alguma coisa. O meu genro falou, "Relaxa. Quando tudo estiver resolvido, ela vai entender que é melhor para todo mundo." Melhor para todo mundo. As pessoas adoram usar essa expressão quando querem justificar algo errado. Ali, naquele sofá, eu entendi exatamente o que estava acontecendo. Eles estavam preparando o terreno para me tirar da minha própria casa. E como minha filha é minha única herdeira, se eles conseguissem me manipular, confundir ou pressionar, tudo iria direto para a mão dos dois. Voltei a pensar em cada detalhe das últimas semanas. O meu genro sugerindo que eu assinasse uma procuração para facilitar minha vida. Minha filha dizendo que eu estava sobrecarregada e que deveria dividir responsabilidades. O meu genro perguntando se eu já tinha pensado em mudar para um lugar menor. Tudo fazia sentido agora. Tudo. E eu percebi que tinha algo mais profundo acontecendo. O meu genro não estava só de olho no meu patrimônio. Ele estava tentando criar uma imagem de que eu não tinha mais capacidade de cuidar de nada. Ele queria que outras pessoas acreditassem nisso também. E só existe um motivo para alguém fazer isso. Tirar direitos, tirar autonomia, tirar controle. Naquela manhã, eu não enfrentei ninguém. Não discuti, não chorei, não questionei. Só observei. Porque eu sabia que, para enfrentar o meu genro, eu não poderia agir com emoção. Eu precisava de provas. E eu precisava descobrir qual era o próximo passo dele. Só que o que eu encontrei naquela tarde veio antes de qualquer confronto e mudou tudo o que eu achava que sabia sobre o que estava acontecendo. Passei o resto da manhã tentando agir normalmente, mas por dentro eu estava alerta. Tudo o que o meu genro fazia parecia ter um motivo oculto. Ele não dava um passo sem calcular o que poderia ganhar com aquilo. E sabendo agora que meu patrimônio era o alvo, eu comecei a observar cada detalhe com cuidado. Depois do almoço, minha filha saiu apressada, dizendo que tinha uma reunião no trabalho. Não olhou nos meus olhos, não perguntou se eu precisava de algo, não mencionou o que aconteceu na noite anterior. Apenas saiu. O meu genro esperou uns 20 minutos e também disse que ia resolver assuntos importantes.
Ele nunca avisava exatamente o que era, sempre deixava vago. Mas eu conheço esse tipo de comportamento. Quem age assim está escondendo algo. Quando os dois saíram, a casa ficou em silêncio. E foi ali que eu percebi que aquele era o único momento em que eu podia procurar respostas sem interferência. Subi para o andar de cima e parei no corredor. Havia uma porta que o meu genro sempre trancava, o escritório dele. Ele sempre dizia que tinha documentos de trabalho ali e que não era bom misturar papéis. Mas eu sempre achei estranho o jeito como ele protegia aquele cômodo. Hoje eu sabia por quê. Me aproximei da porta e tentei a maçaneta. Estava trancada, como sempre. Só que, ao tentar abrir, percebi um detalhe na parede ao lado do batente, como um pequeno relevo que nunca tinha me chamado a atenção. Aproximei o rosto e vi um ponto discreto, como um sensor. Não parecia algo da casa. Parecia algo colocado ali depois. Olhei para baixo e vi uma tomada com um carregador estranho ligado. Não era de celular, nem de notebook. Era um aparelho diferente. Tirei o carregador da tomada e, no mesmo instante, ouvi um clique vindo de dentro da parede. O sensor apagou e a porta do escritório destravou. Meu coração acelerou, mas eu respirei fundo. Eu sabia que aquilo era perigoso, mas ao mesmo tempo eu precisava entender o que estava acontecendo naquela casa. Entrei devagar. O escritório estava organizado demais, nada fora do lugar, tudo impecável. Isso não é normal em uma sala usada diariamente. A mesa dele estava limpa, sem papéis soltos, sem documentos abertos, mas tinha uma gaveta que sempre esteve trancada. Tentei abrir e, para minha surpresa, ela deslizou sem dificuldade. Ele devia ter saído com pressa. E o que eu encontrei ali me deixou sem reação por alguns segundos. Havia uma pasta com meu nome escrito, não o meu nome completo, apenas Helena. Dentro, havia cópias de documentos meus, RG, CPF, comprovante de residência, extratos bancários e até mesmo um rascunho de procuração com um espaço em branco para minha assinatura. Eu senti um aperto no estômago. O meu genro estava preparando um documento para me fazer assinar. Algo que daria a ele controle sobre minhas coisas. E não era só isso. Havia um bloco com anotações sobre mim. Senti minhas mãos tremerem ao ler. Instável emocionalmente. Se atrapalha com responsabilidades, tende a esquecer compromissos, pode ser convencida com calma. Aquilo parecia um relatório profissional, mas era sobre mim. E tudo era mentira. Ele estava construindo uma imagem minha para justificar qualquer atitude que ele tomasse depois. Sentei na cadeira e continuei lendo. Em outra página, havia anotações sobre minha rotina, horários, hábitos, comportamentos. Ele estava me monitorando. E minha filha? O que ela sabia disso? O que ela aceitou sem questionar? Voltei para a pasta e encontrei um documento que me fez parar. Era uma simulação de divisão de bens. Meu nome estava lá. O nome da minha filha estava lá. Mas o detalhe mais importante era o campo responsável legal. No rascunho, esse responsável era o meu genro. Não tinha como interpretar aquilo de outra forma. Ele estava tentando assumir minha vida financeira. Ele estava tentando me tirar do controle de tudo o que construí. E, pelo jeito, estava fazendo isso há meses. Respirei fundo. A raiva veio, mas ela não me dominou. Eu sabia que não poderia agir com impulsividade. Se confrontasse o meu genro sem estratégia, ele viraria tudo contra mim. Ele já tinha documentos falsos, anotações distorcidas, justificativas montadas. Se eu falasse algo sem provas, ele usaria isso para me pintar como desequilibrada. E minha filha acreditaria. Porque, naquele momento, ela já estava do lado dele. Continuei procurando e encontrei uma segunda pasta, menor. Dentro dela havia mensagens impressas, conversas que ele havia tirado de contexto. Mensagens minhas, recortadas, organizadas, parecendo mostrar irritação, confusão, falhas de memória. Tudo manipulado para parecer que eu estava perdendo a capacidade de gerenciar minha própria vida. Ali eu entendi. O meu genro estava montando um dossiê contra mim. E aquela pasta era a ferramenta que ele usaria para me destruir. Eu estava tão concentrada que só percebi o barulho quando ouvi o portão da casa abrir. Ele tinha voltado. O meu genro estava entrando em casa.
E eu estava dentro do escritório dele, segurando provas de que ele estava tentando me dar um golpe. O barulho do portão me trouxe de volta à realidade. Fechei a pasta rápido, coloquei tudo de volta na gaveta e deixei como estava. Saí do escritório devagar, tentando não mostrar que minhas mãos ainda tremiam. Desci a escada com calma e fui para a sala, como se nada tivesse acontecido. O meu genro entrou pela porta da frente com aquela expressão dele de sempre, fingindo tranquilidade. Quando me viu sentada no sofá, forçou um sorriso. "A senhora está descansando? Que bom." Ele achava que tinha total controle da situação. Isso só me deu mais força. Olhei diretamente para ele. "Precisamos conversar." Ele ficou parado por um segundo, desconfiado. "Conversar sobre o quê?" perguntou, mantendo a voz calma. Cheguei a me perguntar se era prudente começar naquele momento, mas pensei em tudo que vi no escritório. Ele tinha um dossiê contra mim. Ele estava pronto para me derrubar, e eu não podia mais esperar. "Sobre a pasta com o meu nome, e sobre a procuração que você está tentando me fazer assinar." O rosto do meu genro perdeu a expressão amigável na hora. Ele tentou recuperar, mas já era tarde. Ele sabia exatamente do que eu estava falando. "Não sei do que está falando, dona Helena", disse, tentando parecer ofendido. "O escritório é meu. A senhora não deveria..." "Eu entrei", interrompi, "e vi tudo." Ele ficou completamente imóvel. A máscara caiu. A porta da cozinha se abriu naquele momento e minha filha apareceu. Pela expressão dela, ficou claro que ela ouviu pelo menos parte da conversa. "Mãe, o que você está fazendo?" ela perguntou nervosa. "Falando a verdade", respondi. "E já passou da hora." A minha filha olhou para o meu genro, esperando que ele conduzisse a situação, como ela sempre fazia. Ele respirou fundo e tentou reassumir o controle. "Helena, a senhora está entendendo tudo errado. Eu só estava tentando ajudar." "Ajudar a me tirar da minha própria casa?" respondi na mesma hora. "Ajudar preparando um documento para você se tornar meu responsável legal? Ajudar escrevendo que eu sou confusa, que esqueço as coisas, que não tenho condições de cuidar de mim?" A minha filha arregalou os olhos. Ela não sabia de tudo, isso ficou claro, mas ela sabia de parte. E agora estava presa entre tentar defender o marido ou admitir que se envolveu em algo que não entendia direito. O meu genro se aproximou de mim com postura firme, como se fosse me intimidar. Eu não me mexi. "A senhora está exagerando. Esses papéis eram só uma precaução, caso algum dia a senhora precisasse de ajuda." "Ajuda?" repeti. "Ajuda é segurar alguém quando tropeça, não empurrar. Ajuda é perguntar se está tudo bem, não preparar um dossiê para provar que eu estou perdendo a cabeça." Ele tentou me interromper, mas eu continuei. "Eu li tudo. Cada anotação, cada observação sobre mim, cada frase cortada das minhas mensagens para parecer que eu não tenho capacidade. Isso não é ajuda. Isso é golpe." A minha filha, agora visivelmente abalada, disse: "Mãe, você deve ter entendido errado. O meu marido jamais..." "O seu marido", falei olhando firme para ela, "estava preparando um documento para tirar de mim o direito de decidir sobre a minha própria vida. E você estava ajudando sem perceber." Ela ficou pálida. O meu genro percebeu isso e avançou um passo, irritado. "Chega disso. A senhora não tem prova nenhuma." Ele achava mesmo que eu era ingênua ao ponto de discutir algo que não poderia provar. Olhei diretamente para ele e disse: "Eu tirei foto de tudo." Ele travou. O rosto dele ficou duro, sem expressão. A respiração mudou. A minha filha olhou para mim, surpresa. Ela não esperava que eu tivesse pensado nisso, mas eu pensei e fiz. "Você acha que eu vivi 58 anos para ser passada para trás por um homem que mal entrou na família?" perguntei. "Você me empurrou achando que eu ia ficar quieta. Você montou papéis achando que eu não ia perceber. Você me fez parecer incapaz achando que eu ia aceitar calada." O meu genro finalmente perdeu a postura. "Apague essas fotos", disse, num tom baixo, sério. Esse foi o primeiro momento em que ele deixou de fingir. Eu não respondi. Apenas segurei o celular com firmeza. A minha filha olhava de um para o outro, como se estivesse vendo pela primeira vez quem realmente era o homem com quem se casou. Ele deu mais um passo. "Helena, eu estou pedindo pela última vez." Eu não recuei. "Você não está em posição de pedir nada. Quem vai decidir o que acontece com esses documentos sou eu, não você."
Ele pressionou os lábios, irritado. Minha filha tentou segurá-lo pelo braço. Amor, para. Mas ele não parou. Não estava mais conseguindo manter a imagem. E isso só me provou que eu estava certa. Você destruiu tudo, Helena, disse, apontando para mim. Não, quem destruiu foi você, respondi. E agora você vai lidar com isso. O silêncio que veio depois foi o mais pesado que já senti dentro daquela casa. E eu sabia que, a partir daquele momento, nada seria como antes. Depois do confronto, o clima dentro da casa mudou completamente. O meu genro ficou mais quieto do que o normal, mas não era calma. Era raiva. Era cálculo. Ele estava tentando entender até onde eu iria com as provas que tirei. Minha filha, por outro lado, não sabia para onde olhar. Não sabia se confiava em mim ou no marido. Ela passava a mão no cabelo o tempo inteiro, andava de um lado para o outro, olhava o celular, mas não conseguia manter a atenção em nada. A verdade é que ela não esperava que eu tivesse provas. Ela achava que eu só tinha tido um acesso de raiva, como o meu genro vive dizendo para justificar tudo que ele faz. Ele tentou se recompor e falou: "A gente precisa conversar como adultos." Eu respondi: "Eu já conversei. Agora vou observar." Ele não gostou da resposta. O meu genro odeia perder controle. Ele precisa que todo mundo faça exatamente o que ele espera, e eu não estava fazendo. Minha filha tentou suavizar. "Mãe, talvez você tenha interpretado tudo errado. O escritório é dele, talvez." "Eu vi meus documentos lá", cortei. "Eu vi uma procuração, vi anotações sobre mim. Não tem interpretação nisso, tem intenção." Ela ficou sem resposta. Era nítido que ela não sabia da procuração. Provavelmente, o meu genro disse a ela que tudo fazia parte de uma organização financeira, ou que queria ajudar, como ele sempre usa. Mas o silêncio dela confirmou que ela também vinha sendo manipulada. O meu genro começou a andar pela sala, inquieto. Ele evitava olhar nos meus olhos. Sabia que se tentasse me intimidar de novo, poderia piorar tudo. E pela primeira vez, eu percebi que ele tinha medo. Ele não demonstrava como alguém desesperado, mas demonstrava pela postura. Ombros tensos, mandíbula apertada, respiração controlada. Eu sentei na poltrona e disse com calma: "Eu não vou assinar nada. Não vou cair em conversa. E não vou deixar vocês dois decidirem a minha vida." Isso deixou minha filha ainda mais nervosa. "Mãe, ninguém quer decidir sua vida." "Quer sim", respondi. "E você sabe disso." Ela abriu a boca para negar, mas não conseguiu. Ela sabia. Ela só não queria admitir. O meu genro finalmente falou: "A senhora não tem prova de que eu fiz nada errado." Eu sorri de leve, sem ironia, apenas mostrando que ele estava enganado. "Tenho fotos, e posso mostrar para quem eu quiser." Aquela frase cortou qualquer tentativa dele de continuar calmo. Ele virou o rosto, olhou para a janela e respirou fundo. Ele estava pensando rápido, tentando encontrar uma saída. Eu sabia que aquela calma dele era falsa. O meu genro é do tipo que só parece educado quando está ganhando. Quando ele percebe que está perdendo, a máscara cai. Minha filha percebeu o nervosismo dele e pela primeira vez ela viu o que eu sempre vi. Ele não estava preocupado comigo. Ele estava preocupado com ele mesmo, com a imagem dele, com o controle, com o patrimônio que ele estava tentando pegar. Ela sentou no sofá e disse com a voz baixa: "Amor, por que tinha uma procuração com o nome da minha mãe?" O meu genro olhou para ela como se ela estivesse atrapalhando o plano. "Já falamos sobre isso. Era para facilitar." Ela balançou a cabeça. "Você nunca me disse sobre isso." Ele ficou irritado. "Você não precisa saber de tudo." E foi aí que eu vi o susto no rosto da minha filha. Ela percebeu que ele não via nela uma esposa. Ele via uma ferramenta para chegar no que queria. Ela não estava no plano. Ela fazia parte do plano. Isso mexeu com ela. Ela se levantou devagar e disse: "Eu quero ver essa pasta." O meu genro respondeu rápido demais: "Não." A resposta dele confirmou tudo. Minha filha foi ficando pálida. "Você está escondendo coisa de mim?" perguntou. Ele desviou o olhar. "Não começa." Foi nesse momento que eu falei, ainda sentada: "Você não mostrou a pasta porque ela desmonta tudo o que você contou para ela esse tempo todo." Minha filha olhou para mim e depois para ele. Ele ficou imóvel, sem saber o que dizer.
E quando um homem que sempre tem resposta perde as palavras, é porque a verdade bateu na porta. O meu genro tentou recuperar a postura. Helena, vamos resolver isso sem criar drama. O drama quem criou foi você, respondi. Eu só descobri. A minha filha, ainda sem acreditar no que estava acontecendo, perguntou: Você estava planejando tirar minha mãe da casa dela? Ele apertou os dedos, irritado. Não era assim. Ela começou a chorar, mas não aquele choro alto. Era um choro preso, de quem entende que foi usada. O meu genro tentou ir até ela, mas ela recuou. Não encosta em mim. Esse recuo foi a primeira rachadura real entre eles. E ele sentiu. O meu genro me lançou um olhar de ódio, mas não disse nada. Ele sabia que não podia explodir ali. Sabia que qualquer atitude agressiva confirmaria tudo o que eu estava dizendo. Então, ele fez o que manipuladores fazem quando são encurralados. Se calou para tentar recuperar vantagem depois. Só que eu estava pronta. E eu sabia que a partir daquele momento ele ia começar a agir de forma ainda mais perigosa. E foi isso que me preparou para o próximo passo. Porque naquela noite, depois que os dois se trancaram no quarto para discutir baixinho, eu percebi que o meu genro não ia desistir do que queria. Ele só ia mudar de estratégia. E eu também. Aquela noite foi silenciosa, mas o silêncio não era calma, era alerta. Minha filha e o meu genro ficaram trancados no quarto por quase 1 hora. Eu ouvi a discussão abafada, o tom dele pressionando, o tom dela confuso. Eles tentavam resolver algo que, na verdade, já estava quebrado. E eu sabia disso melhor do que eles. O meu genro pensava que eu ia recuar depois do confronto. Ele achava que eu ia ter medo, que eu ia evitar problema, que eu ia esquecer tudo se ele ficasse quieto por uns dias. Ele sempre subestimou minha inteligência, e agora eu ia usar isso contra ele. No dia seguinte, acordei cedo. Fui até a cozinha e preparei meu café como sempre. A casa estava silenciosa. Minha filha saiu do quarto com os olhos inchados. Ela tinha chorado a noite toda. O meu genro veio logo atrás dela, sério, irritado, tentando manter controle. Ele sentou à mesa sem olhar para mim. Minha filha, com a voz baixa, disse: Mãe, ontem foi pesado, a gente precisa de calma. Eu respondi: Calma eu tenho, só não tenho mais confiança. Ela engoliu seco. Ela não tinha como rebater. O meu genro finalmente abriu a boca. A senhora quer guerra? É isso? Eu quero respeito, respondi. E quero meus direitos, só isso. Ele riu sem humor. A senhora vai acabar sozinha com essa atitude. Melhor sozinha do que enganada, falei sem levantar a voz. Ele não gostou. Eu percebi pelo modo como ele apertou as mãos. Minha filha tentou interferir. Os dois precisam parar. Isso está passando do limite. Olhei para ela e falei: O limite já foi passado faz tempo. Eu só percebi agora. Ela ficou em silêncio. Eu sabia que ela estava começando a enxergar a realidade, mas ainda estava presa emocionalmente ao casamento. E isso era algo que ela teria que resolver dentro dela. Eu não podia controlar. Mas eu podia controlar o que vinha a seguir. E foi ali que a vingança começou. Simples e sem gritaria. Depois do café, subi para o meu quarto, peguei meu celular e liguei para uma amiga antiga, Clara. Ela conhece advogados, entende de documentação e, principalmente, confia em mim. Disse a ela: Preciso de ajuda urgente. Tenho provas de que estão tentando me tirar do meu próprio patrimônio. Ela não fez perguntas demais. Disse apenas: Venha hoje à tarde. Pronto. O primeiro passo estava dado. Desci as escadas com uma bolsa na mão. Minha filha perguntou: Vai sair? Vou, respondi. E não preciso avisar ninguém dos meus horários. O meu genro levantou os olhos devagar. Onde a senhora vai? Resolver minha vida, respondi. Ele tentou manter o controle, mas a expressão denunciou tudo. Ele estava preocupado. Eu não respondi mais nada e saí. No caminho até a casa da Clara, fiquei repetindo mentalmente tudo o que tinha visto no escritório. Cada papel, cada anotação, cada tentativa dele de me pintar como alguém incapaz. Quando cheguei lá, Clara me recebeu com firmeza. Me mostra tudo. Entreguei o celular com as fotos e expliquei tudo desde o início. Ela ouviu sem interromper. Depois disse: Ele está preparando um golpe patrimonial. Isso é grave.
Ainda bem que você encontrou antes. Conversamos por quase 2 horas. Ela me orientou sobre proteção de patrimônio, sobre registrar provas, sobre comunicar a alguém de confiança, sobre deixar tudo documentado. Ela também recomendou que eu conversasse com um advogado imediatamente. E eu concordei. Antes de sair da casa da Clara, ela disse: Helena, você precisa agir rápido. Eles podem tentar acelerar esse plano. Eu sei, respondi. E eu estava pronta. Voltei para casa com uma sensação clara. Dessa vez, eu é que estava no controle. Quando entrei, o meu genro veio até mim com aquele falso tom educado. Precisamos conversar. Eu respondi: só converso com testemunha. Ele ficou surpreso. Agora é assim? Agora é assim, respondi. Minha filha estava na sala e ouviu tudo. Mãe, por favor. Filha, eu não vou cair em conversa de corredor. Ele sabe o que fez. O meu genro endureceu a expressão. A senhora está querendo destruir a família. Quem começou destruindo foi você, respondi. Eu só descobri a tempo. Ele ficou irritado. Então vai me ameaçar com fotos? Não, respondi com calma. Eu vou proteger o que é meu. E se isso afetar você, aí é problema seu. Ele ficou sem reação por alguns segundos. Pela primeira vez, ele não conseguiu mascarar a raiva. No início da tarde, recebi uma ligação do advogado indicado pela Clara. Combinei um encontro para o mesmo dia. Peguei minha bolsa, desci as escadas e avisei que ia sair. O meu genro perguntou: vai resolver o que dessa vez? Olhei nos olhos dele e disse: vou resolver o que você tentou bagunçar. Ele apertou a mandíbula, irritado. Minha filha estava na cozinha e ouviu tudo. Antes que ele respondesse, eu saí. No escritório do advogado, mostrei todas as fotos, expliquei o comportamento do meu genro, as tentativas dele de me pressionar, a procuração falsa, os papéis escondidos. O advogado analisou tudo com cuidado e disse: se ele continuasse, poderia tomar decisões em seu nome. Isso é crime. Você agiu no momento certo. Conversamos por quase 2 horas. Ele preparou documentos que eu deveria registrar no cartório, me orientou a proteger minhas contas, sugeriu medidas para impedir qualquer tentativa de golpe e reforçou a importância de formalizar tudo, inclusive as provas. Depois da reunião, fui direto ao cartório registrar o que precisava. Saí de lá com uma sensação de segurança que eu não sentia fazia meses. O meu genro não sabia, mas agora ele não tinha mais como mexer em nada meu. Nem por cima, nem por baixo, nem pelas costas. A minha vingança estava apenas começando, e a parte mais importante era deixá-lo sem espaço. Voltei para casa quase no final da tarde. Quando entrei, encontrei minha filha sozinha na sala. Ela parecia preocupada. Mãe, a gente precisa conversar. Eu sentei. Ela ficou em pé, andando de um lado para o outro. Eu sei que o que aconteceu foi grave, mas você não acha que está exagerando um pouco? Ele não faria nada para te machucar. Eu fiquei olhando para ela por alguns segundos. Ela não estava falando por maldade. Ela estava falando porque estava presa numa relação onde acreditava mais no marido do que em si mesma. E, de certa forma, eu entendi, mas respondi com calma. Filha, eu vi tudo com meus próprios olhos. Eu li cada palavra que ele escreveu sobre mim. Ele tem um plano e você está dentro dele sem perceber. Ela parou de andar. Ele me disse que era só uma forma de organização, que você está se confundindo. E você acredita? Perguntei. Ela abriu a boca para responder, mas não conseguiu. A dúvida começou a aparecer ali. O segundo golpe começava dentro dela, não fora. Era importante que ela enxergasse a verdade pelos próprios olhos, e isso estava acontecendo. Ela sentou e disse baixinho: eu não sei mais em quem eu acredito. Então observe, respondi. Veja como ele reage quando perde controle. Nesse momento, a porta abriu. O meu genro chegou. Ele entrou rápido, já irritado. Quando me viu, ficou ainda mais tenso. Onde a senhora estava? Perguntou em um tom que ele tentou disfarçar como educado. Minha filha olhou para ele na mesma hora e isso o incomodou. Eu respondi: resolvendo minha vida. Ele não gostou. A senhora está deixando tudo pior. Olhei firme para ele. Pior para quem? Ele não respondeu. Apenas respirou fundo, como quem tenta se segurar. Ele me olhou com ódio claro, mas não disse nada.
Ele sabia que se falasse, poderia perder ainda mais terreno, e pela primeira vez desde que entrou na nossa família, ele estava sem saber como agir. Isso era novo para ele. Subi para o meu quarto para evitar qualquer discussão inútil. Minha intenção agora era clara: deixar o meu genro afundar sozinho. Eu não precisava levantar a voz, não precisava ameaçar, não precisava humilhar. Ele mesmo faria isso. No dia seguinte, acordei cedo. A casa estava silenciosa. Minha filha não desceu para o café. O meu genro estava sentado à mesa, mas com um rosto fechado, tenso. Ele fingiu que não me viu. Eu sentei no outro lado da mesa e preparei meu café. Ele, incomodado pelo meu silêncio, foi o primeiro a falar. "A senhora está destruindo a minha família." Eu respondi sem olhar para ele. "Você mesmo destruiu quando tentou me dar um golpe." Ele respirou fundo, tentando manter a calma. "Você não tem ideia do que está fazendo." "Tenho sim", respondi. "Tenho provas, tenho orientação, tenho apoio. E agora tenho a verdade do seu lado mais escondido. Então eu sei exatamente o que estou fazendo." Ele ficou quieto. Por alguns segundos, não soube o que responder. Isso era raro. Ele sempre tinha resposta pronta. Agora não tinha nenhuma. Minha filha só apareceu no final da manhã. Estava com os olhos vermelhos e não falou com o marido. Sentou ao meu lado. Algo que não acontecia há muito tempo. O meu genro percebeu isso e ficou incomodado. Eu observei sem interferir. Aquilo não era sobre forçar ela a escolher. Era sobre ela enxergar, e ela estava enxergando. Depois do almoço, o meu genro recebeu uma ligação. Ele saiu da sala, mas falava alto demais para tentar disfarçar. Eu ouvi claramente. "Não, isso não estava no combinado. Eu disse que ia conseguir. Ela descobriu. Eu não sei como. Não, eu não posso falar disso agora." Era isso que eu precisava. Ele estava envolvido com alguém. Alguém que sabia do golpe. Alguém que esperava resultado. Quando ele voltou para a sala, tentou agir normalmente. Minha filha perguntou: "Quem era?" Ele respondeu rápido demais: "Trabalho." Ela não acreditou. Pela primeira vez, ela encarou o marido com desconfiança aberta. Eu apenas observei. O meu genro começou a agir de forma obsessiva. Conferia gavetas, portas, documentos, mexia no escritório, trancava e destrancava, olhava o celular de forma desesperada. Ele não estava mais preocupado com imagem. Estava preocupado em perder algo que achava garantido: a confiança da minha filha e o controle sobre meu patrimônio. No meio da tarde, recebi mensagem do advogado confirmando que todas as medidas estavam registradas. Minha segurança jurídica estava garantida. Eu podia dormir tranquila. O meu genro não. Ele tentou puxar conversa comigo. "A senhora não deveria ter envolvido o advogado." "Você não deveria ter tentado me enganar", respondi. Ele ficou irritado. "Isso vai acabar com tudo." "Não. Vai só colocar cada um no seu lugar", falei. O resto da tarde foi tenso. Minha filha evitava falar com ele, e ele tentava de todas as formas puxar conversa com ela. Quando ela finalmente falou, foi direta. "Você tentou assumir a vida financeira da minha mãe?" O meu genro mentiu. "Claro que não", ela respondeu. "Eu quero ver a pasta. Ou você mostra, ou eu vou entender que está mentindo." Ele percebeu que perdeu a única aliada que tinha. Ele tentou se aproximar, mas ela recuou novamente. E dessa vez, o recuo dela foi maior. Ele ficou desesperado. "Você vai acreditar na sua mãe em vez de mim?" Ela não respondeu. Ele ficou sem chão. Ele sempre teve certeza de que a minha filha ficaria do lado dele, independentemente de qualquer coisa. Agora, ele estava sozinho. E isso é a pior coisa para um manipulador. Sem aliados, ele não tem força. Sem controle, ele perde a estratégia. Sem confiança, ele cai. E eu sabia que a queda dele estava só começando. À noite, ele tentou reverter a situação. Chegou até o meu quarto e bateu na porta. Abri porque não tinha medo dele. "A senhora acha que ganhou?" ele perguntou. Respondi com calma. "Eu não estou jogando, só estou protegendo o que é meu." Ele apertou os dentes. "Você vai se arrepender." "Não mais do que você", falei. Ele saiu, batendo a porta. Isso só serviu para confirmar que ele estava perdendo completamente o controle. E eu sabia que quando alguém como o meu genro perde o controle,
a queda fica ainda mais fácil de acompanhar. Ele não percebeu, mas naquele exato momento, a minha filha ouviu a conversa pela porta entreaberta. E aquilo mudou tudo dentro dela. A partir daquele instante, ela não tinha mais dúvida do tipo de homem que tinha ao lado. Na manhã seguinte, percebi que algo tinha mudado definitivamente. Minha filha desceu para o café, mas não sentou perto do meu genro. Ficou de pé, com os braços cruzados, observando ele com uma calma que não combinava com o jeito dela. Era o tipo de calma que vem quando a pessoa finalmente abre os olhos. O meu genro percebeu. Tentou puxar assunto. Dormiu bem? Ela não respondeu. Ele tentou de novo. A gente precisa conversar sobre ontem. Ela respirou fundo e disse: quero a pasta. Ele congelou. Já falei que não tem nada demais. Então mostra. O silêncio que veio depois foi a confirmação que ela precisava. Eu fiquei quieta, tomando meu café. Essa parte não era minha. Era dela. Era a verdade caindo direto no colo dela. O meu genro se levantou, tentando usar aquela postura de homem calmo e seguro. Amor, você está deixando sua mãe te influenciar. Ela sempre foi difícil. Você sabe disso. Minha filha olhou para ele de um jeito que eu nunca tinha visto. Sem medo. Sem dúvida. Quem empurrou minha mãe foi você. Quem mentiu foi você. Quem escondeu documentos foi você. Eu não sou cega. Ele apertou os lábios, irritado. Eu fiz isso pela gente. Você não entende. Pela gente? Ela repetiu. Ou pelo dinheiro da minha mãe? Essa foi a primeira vez que ele perdeu a postura completamente. Ele nunca imaginou que ouviria isso da própria esposa. O meu genro levantou a voz. Você não sabe nada sobre finanças. Eu estava fazendo o que era melhor. Minha filha respondeu na mesma hora. Melhor para você. Ele ficou paralisado. A verdade tinha sido dita, sem volta. Eu me levantei e fui guardar minha xícara na pia, deixando os dois resolverem. Minha presença ali não era mais para discutir, e sim para deixar claro que eu tinha firmeza. O meu genro percebeu que estava perdendo ela. Isso o deixou desesperado. Ele tentou se aproximar. Amor, olha para mim. Eu fiz isso porque... Se você tentar inventar mais alguma desculpa, eu saio dessa casa agora mesmo. Ela cortou. Ele ficou sem fala. Ela continuou. Eu quero a pasta. E se você não mostrar, eu mesma vou entrar no escritório e pegar. Pela primeira vez, ele teve medo da esposa. Não era medo de apanhar, de discutir, de brigar. Era medo de ela descobrir tudo oficialmente. Ele sabia que se ela visse com os próprios olhos, não teria mais como manipular. Eu que vou pegar, ele disse, tentando recuperar controle. Não, ela respondeu. A gente vai juntos. O meu genro não sabia o que fazer. Finalmente, ele foi ao escritório com ela. Eu não fui atrás. Eu já tinha visto tudo. Eu não precisava ver de novo. Eles ficaram lá por alguns minutos, até que escutei a voz da minha filha, firme, clara, sem emoção. Você ia destruir a minha mãe. Eu ouvi o som de gaveta sendo fechada com força. Depois, passos acelerados. Minha filha saiu do escritório chorando, mas não de dúvida. Era de raiva. O meu genro veio atrás dela, mas ela nem deixou ele se aproximar. Não toca em mim. Ele parou. Aquele comando cortou qualquer tentativa dele. Ela desceu as escadas e foi até mim. Mãe, eu vi tudo. Eu apenas disse, eu sei. Ela chorava, mas não como vítima. Chorava como alguém que finalmente entendeu a verdade. Ela não estava mais tentando defender ele, nem justificar, nem amenizar. Ela estava do meu lado. E aquilo era essencial para o que viria a seguir. O meu genro desceu as escadas devagar, com o rosto duro, sem máscara. Ele sabia que agora não tinha mais ninguém apoiando. Ele estava completamente sozinho. Isso não vai ficar assim, ele disse olhando para mim. Eu respondi, não vai mesmo. Ele tentou argumentar com a minha filha, mas ela levantou a mão e disse, acabou. Ele ficou em choque. Como assim acabou? Acabou. Eu já falei tudo e não quero ouvir mais nada. Ele tentou se aproximar. Você vai destruir nosso casamento por causa da sua mãe? Não, ela respondeu. Você destruiu quando tentou roubar a minha mãe. Não põe sua culpa em mim. Ele se afastou como se tivesse levado um golpe real. E, de certa forma, tinha levado. Não físico, mas emocional.
Ele perdeu o único ponto de apoio que tinha. E era isso que eu precisava para a parte final. Minha filha foi para o quarto arrumar algumas coisas. O meu genro ficou parado no meio da sala, olhando para nada, tentando pensar. Ele não tinha mais controle, não tinha mais apoio, não tinha mais como manipular, e era exatamente isso que eu queria. Quando minha filha voltou com uma bolsa, ela me abraçou. Mãe, eu vou com você, não fico mais aqui. Eu respondi, vamos. O meu genro tentou impedir. Você não pode sair assim. Posso sim, ela disse, e vou. Ele tentou dizer que ela ia se arrepender, tentou dizer que eu estava colocando ideias na cabeça dela, tentou dizer que ela não sobreviveria sem ele. Ela respondeu, eu sobrevivi antes de você, e vou sobreviver depois. Eu passei por ele sem desviar o olhar. Dessa vez, ele não teve coragem de encostar em mim. Quando saímos de casa, senti que a queda dele tinha começado ali, mas a parte final ainda estava por vir. E eu sabia exatamente como seria. Saí da casa com minha filha ao meu lado. Ela carregava uma mala pequena, mas carregava algo ainda maior. A decisão. A decisão que ela demorou para tomar, mas que agora estava firme. Entramos no carro e fomos direto para a casa da Clara. Eu sabia que não podíamos ficar na casa onde o meu genro ainda estava. Não por medo físico, mas porque ele estava completamente desequilibrado emocionalmente e podia tentar alguma última cartada. Quando chegamos, Clara abriu a porta e recebeu nós duas com calma. Ela ouviu a história da minha filha, que contou tudo profundamente abalada, e disse: agora precisamos finalizar essa situação de forma segura. Eu entreguei a ela os documentos registrados, as fotos, e expliquei que meu próximo passo era garantir que o meu genro não usasse nada contra mim e que não tivesse acesso a nada que fosse meu. Clara disse que já tinha falado com o advogado e que ele havia preparado notificações formais. No dia seguinte, fomos ao escritório dele. O advogado explicou para minha filha, em detalhes, tudo o que o meu genro estava tentando fazer. Minha filha ouviu em silêncio, com o rosto sério. Quando ele terminou, ela disse: eu quero proteger minha mãe em tudo que for possível. Ele respondeu: então vamos seguir com as medidas. Registramos declarações oficiais, protegemos minhas contas, bloqueamos qualquer tentativa futura de acesso indevido. Quando terminamos, eu sabia. O meu genro já não tinha nenhuma porta aberta para continuar o golpe. No fim da tarde, voltamos à antiga casa para pegar o resto das nossas coisas. Minha filha não avisou que estava indo. Só chegou. O meu genro estava na sala, sentado, com a mesma expressão dura que vinha mantendo há dias. Quando nos viu entrar, levantou imediatamente. Você voltou, ele disse para minha filha. Ela respondeu: só para buscar o que é meu. Ele tentou se aproximar, mas ela recuou. Não tenta conversa, eu já sei de tudo. Ele ficou visivelmente nervoso. Você está jogando nossa vida fora. Não, ela disse. Você jogou quando tentou enganar minha mãe. Ele virou para mim irritado. Você está feliz? Destruiu nossa família. Eu olhei para ele com firmeza. Quem tentou destruir alguém aqui foi você. Ele riu com arrogância. Você acha que ganhou? Você acha que vai viver bem sem ninguém? Idosa, sozinha? Eu não respondi de imediato. Apenas peguei minha bolsa e finalizei. Prefiro estar só do que mal acompanhada. E hoje eu descobri que estar perto de você é o pior lugar que alguém pode estar. Ele sentiu. A verdade sempre dói mais do que qualquer vingança. Minha filha subiu para pegar suas roupas, enquanto ele continuava parado, me olhando com raiva, mas sem coragem de fazer nada. Sem aliados, ele virou um homem vazio. Quando minha filha desceu com as malas, ele tentou apelar para a emoção. Amor, eu errei, mas a gente pode resolver. Ela respondeu sem hesitar. Você não errou, você planejou, e isso você não conserta com desculpa. Ele tentou segurar o braço dela, mas ela afastou a mão dele imediatamente. Não encosta em mim. O silêncio que veio depois foi o mesmo que ouvi no dia do empurrão. Só que dessa vez eu não estava caída no chão. Eu estava de pé. E quem estava desmoronando era ele. Saímos da casa e deixamos o meu genro lá, parado, sem reação. Não olhei para trás. Não precisava. Algumas horas depois, recebi uma mensagem do advogado. O meu genro tinha tentado contestar algumas notificações, mas não conseguiu.
Não tinha base legal, não tinha argumentos, não tinha acesso a nada. O golpe que ele montou por meses desmoronou em 2 dias. Minha filha chorou novamente ao ouvir isso, mas dessa vez foi diferente. Não era medo, era alívio. Nos dias seguintes, ela descobriu mensagens e conversas que confirmavam tudo o que eu disse. Ele conversava com outra pessoa sobre agilizar o processo e sobre tirar a velha do caminho. Isso acabou de vez com o que ela sentia por ele. Ela deu entrada no divórcio. A queda dele estava completa, sem controle, sem dinheiro, sem esposa, sem acesso, sem desculpa e, acima de tudo, sem poder tocar na minha vida novamente. Eu, agora, estava livre. Minha filha finalmente entendeu quem sempre esteve ao lado dela. E o meu genro ficou exatamente onde merecia ficar, longe de nós duas e sem nada daquilo que ele tentou roubar. Justiça feita, sem grito, sem briga, sem perdão, apenas verdade e consequência. No fim das contas, eu aprendi que a gente precisa prestar atenção nos sinais que ignora por muito tempo. Às vezes o perigo não vem de fora. Vem de quem a gente deixa entrar na família achando que está tudo bem. E quando a verdade aparece, não é fácil, não é leve, mas é necessária. Eu recuperei minha paz porque deixei de ter medo de perder pessoas que, na verdade, já tinham me perdido faz tempo quando escolheram agir pelas minhas costas. Obrigada por ouvir minha história até aqui. Me diz nos comentários, você já viveu algo parecido? Conhece alguém que passou por uma situação desse tipo? E o mais importante, o que você faria no meu lugar? E antes de sair, confere se você já está inscrito no canal. Assim você acompanha mais histórias como essa e ajuda nosso espaço a crescer. Obrigada pela companhia.